Seja bem-vindo ao nosso canal EBD José Augusto Andrade. Vamos fazer o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre de 2021. E essa lição tem como autor o pastor Mauro Estélio Chances, pastor titular da Igreja Batista em Parque Alian, São João de Meriti, Rio de Janeiro, desde 1994. Agradecemos a esse querido pastor que faz parte também da Convenção Batista Fluminense. O título dessa lição, irmão, é Generosidade na Família. E nós vamos tratando da família de José, filho de Jacó, os patriarcas de Israel. E essa lição tem como texto base primeira carta aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8, que estarei lendo nessa hora. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos ler novamente, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Também vamos começar o estudo com algumas perguntas que é para pensar e agir, né? Primeiro ponto, você estaria disposto a ajudar a corrigir as imperfeições da sua família? Você estaria disposto? Segundo, o que você tem aprendido nas situações difíceis e crises na família? Quando você passa por crises, situações difíceis na família, o que você tem aprendido com isso? Terceiro, você se sente honrado pela sua origem na família? Você tem assim demonstrado amor e carinho pela sua família, mesmo que não seja uma família perfeita, porque não existe famílias perfeitas? Quarto ponto, pratique atitudes humildes e generosas. Então, como já falei, nós estaremos estudando a família nessa lição, a família de José, filho de Jacó, que foi neto de Abraão, né? Na verdade, ele foi, isso aí. Ele foi, neto de Isaac, aliás, neto de Isaac. Irmãos, então nós estaremos estudando generosidade na família. E a família como diz, a célula máter da sociedade. Hoje nós vemos muitos ataques sobre a família. E nós vamos ver aqui, diz assim o autor, não existe família perfeita, como eu já disse, né? A Bíblia não esconde a triste realidade da imperfeição familiar. Ela sempre está mostrando a realidade do dia a dia, né? Pelo contrário, ela revela a origem da imperfeição, que foi o pecado. Está em Romanos, vamos ler o texto de Romanos 5:12. Diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não existe pessoas sem pecado. Existem pessoas que se arrependem de ter cometido os pecados, né? E esperamos que você seja uma pessoa que tenha se arrependido de ter cometido pecados. Com um ato de desobediência à voz de Deus, o primeiro casal não somente tornou a sua relação conjugal defeituosa, como a da família a partir de então. A família original rompeu sua relação de intimidade espiritual com o Criador e herdou todas as consequências desastrosas desse rompimento, encontrada em Gênesis 3, 7 e 24. Não vamos ler, só vamos ler alguns versículos que foi colocado aqui
mas os irmãos podem ler depois esse texto, Gênesis 3, 7 a 24. Então, irmão, o que diz lá em Gênesis, alguns versículos, o que rompeu ali a família no princípio, né? Em termos conjugal? Primeiro, nós vemos que foi um ato de desobediência, né? Daquele casal, quando eles provaram e comeram do fruto da ciência e do bem e do mal. E diz assim em Gênesis 3, 7, que diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si ventais. Primeiro eles sentiram vergonha, coisa que até então eles não tinham, eles eram inocentes, né? E eles tiveram vergonha da presença de Deus, que eles viram que estava nus, né? Depois, no versículo 7, ali também, no versículo 8, né? Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sentiram vergonha e culpa também, irmãos. Eles se sentiram culpa. A perversão da natureza. Isso está lá no versículo 13, que diz assim: e diz o Senhor, disse à mulher, porque fizeste isso, e disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse, a serpente, portanto, fizeste isso, maldito serás mais do que as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás. É isso mesmo? É isso mesmo. Então o Senhor disse à serpente, portanto fizesse isso, maldito serás mais de todas as bestas e mais do que todos os animais do campo, sobre o seu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente. E essa firará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então nós vemos ali dificuldades e dificuldades e obstáculo com a natureza. Dali já, né? Então diz assim, e disse então, portanto, deste ouvido à mulher, comerás da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinho e cardos, porém, te produzirá, comerás erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, e portanto és pó, e em pó te tornarás. Então, passou a ter dificuldades e obstáculos para se produzir alimento, porque até então os alimentos vinham do jardim do Éden, agora já começa a surgir espinhos, cardos, ervas que não estavam no jardim e brotou da terra por causa que ela se tornou maldita, por causa do pecado do homem. A morte física, né? Então, 24, diz assim, o versículo 24, havendo lançado fora o homem, pôs o querubim do oriente do jardim, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmão, nós vemos que muitas consequências aconteceram: morte física, vergonha, culpa, perversão da natureza, dificuldade, obstáculo com a natureza, morte física e morte espiritual também. Tudo isso por causa da desobediência, o pecado. Porém, mesmo com toda essa exposição catastrófica, a palavra de Deus nos aponta para a solução, que é a graça de Deus, o Criador. Então Deus mandou a sua graça, que foi a vida do Criador deste mundo, que é Jesus Cristo. Atos 16, 31, nós vamos ver aqui. Vamos ler esse versículo. Atos 16, 31. Diz assim, eles disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aqui quando aquele centurião lavou as costas de Pedro, e quando ele estava prestes para morrer lá por causa do terremoto, ele perguntou o que ele faria para ser salvo, né?
E ele disse, Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e tua casa. E eles creram. O desejo de refletir nessa lição sobre a família do filho de José, a família de José, filho de Jacó. Mesmo com as imperfeições naturais de todas as famílias, Deus restaurou e faz prosperar em José. Encontramos características que mostram como uma pessoa que se permite ser um bom mordomo do seu sentimento pode ser usada por Deus para mudar o rumo da sua família. Na outra lição passada, nós falamos sobre um pouquinho de mordomia. E aqui, José é esse que está levando avante o estudo sobre mordomia, né? Sobre a generosidade da família. Uma pessoa cheia de amor. É importante o amor. Uma das coisas que mais o Jesus Cristo trouxe a esse mundo e foi a revelação do amor de Deus para com a humanidade, né? Lá em João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, de tal maneira que não tem explicação. E ali foi falado que Deus é amor, né? E nós conhecemos o amor verdadeiro e puro através de Deus, através do Senhor Jesus. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. A notícia chegou ao palácio de Faraó. Isso está em Gênesis 45, de 1 a 2. José foi tremendamente injustiçado pelos seus irmãos, porém isso perdoa. O seu choro não é de ressentimento, né? O choro dele não era de ressentimento e da vingança e do ódio, mas ele derrama o seu coração cheio de amor fraterno. Então, uma das coisas que nós devemos aprender é que o amor supera todas essas coisas, o ódio, a vingança, né? Ressentimento. O amor é muito importante na vida do ser humano. Na atualidade, muitas famílias têm se dispersado por conta das angústias e da escassez. A pandemia tem feito famílias inteiras se desesperarem, procurando divórcio, afogando nos vícios, chegando até ao crime da violência física. Esse fato foi visto muitos nos noticiários da TV, né? Na mídia. Pessoas desfazendo de casamento no período pandêmico. No entanto, mesmo em um quadro caótico como esse, a restauração e perdão são possíveis. Acredite, devemos acreditar no amor. Lembre-se que a generosidade nos faz caminhar na direção das pessoas, a fim de promover a paz. Você pode ser um agente transformador da realidade dentro de sua casa, permitido ser usado por Deus para destruir as obras das trevas. Então, nós somos e devemos ser esse agente dentro da nossa casa para destruir qualquer coisa que venha abalar a estrutura da família. E uma das coisas que nós temos, a arma, é o amor, o perdão, a generosidade, né? Então nós vemos aqui, irmão, que José, ele tinha no seu coração um imenso amor pelos seus irmãos. Foi exemplo a ser seguido por todos nós, esse grande servo de Deus, né? Segundo que nós identificamos aqui, segundo passo que nós identificamos na vida de José é uma pessoa realizada. Os irmãos veem que ele foi vendido como de uma caravana, os parentes próximos ali, que eram os ismaelitas, né? Eles eram parentes, mas um povo também que não tinha os princípios de Deus, porque não foi criado como os filhos de Abraão, né? Os filhos da promessa. E eles venderam como escravo, e de lá eles se desfizeram dele, vendendo para os egípcios, que José virou escravo ali, o seu senhor, chamado Potifar. As circunstâncias foram desafiadoras para José quando chegou ao Egito.
odiado pelos irmãos, foi vendido, humilhado, encarcerado, esquecido da prisão. Além disso tudo, irmão, teve dois personagens, o padeiro, o copeiro morto, que foram pegos em traição, e lá na prisão eles tiveram sonhos, Deus já falando, né, pronunciando, já falando, e que um morreria e um seria restituído. Mas também eu creio que também ele deu esse sonho para que José fosse liberto do cativeiro, né? Deus dando as suas armas para que libertasse o teu servo lá do cativeiro. Sem contar, irmão, que José era um sonhador, ele tinha esse dom de sonhos, de interpretar sonhos. E exatamente por causa do sonho que ele foi levado lá para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos que tiveram inveja quando ele falou daquele sonho que as pessoas se prostrariam, a família dele, tudo se... Mas já era o plano de Deus para que eles fossem mais tarde libertos também lá no tempo de Moisés. Um detalhe que muitas pessoas não contam é que Deus já tinha falado para Abraão que ele seria peregrino e iria ser peregrino naquela terra e depois seria liberto depois de 400 anos. Então, irmão, Deus, quando ele fala, ele cumpre. E aqui nós vemos na vida desse grande homem, desse servo mordomo, José. Então, as circunstâncias foram desafiadoras para José quando chegou ao Egito, odiado pelos irmãos. Foi vendido, humilhado, encarcerado e esquecido na prisão. Olha só. Perdendo toda a sua juventude. Imagina um jovem ali, distante da sua família, sem ninguém, mas Deus era com ele. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, pessimista, complexo de inferioridade e com depressão. Então, irmão, quando nós estamos passando por esse momento de pessimista, um momento que o mundo passa por grandes transformações, onde as pessoas estão ficando deprimidas, amargas. Então, aqui está o exemplo que José, ele foi um vencedor porque ele teve uma coisa importante, o amor. Mas ao invés disso, ele venceu todas as circunstâncias e aos 30 anos tornou-se governador. Exatamente pelo seu dom, né? Ele tinha falado lá para o copeiro, para o padeiro, e um deles morreu. E foi o padeiro que morreu, né? Contando o sonho. Depois os irmãos vão lá e ver essa linda história de José do Egito. Vamos ler, irmãos, em Gênesis 41, esse versículo aqui, Gênesis 41. Gênesis 41. Gênesis 41, 44. Isso mesmo. Ele disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Por que Faraó fez essa promessa? Porque Faraó teve alguns sonhos que se espantou e o único que pôde interpretar foi José, porque Deus deu a sua interpretação e ele mesmo falou que foi Deus que deu a interpretação aí, a orientação que colocasse homens sábios na frente para que esses períodos de fome pudessem ser supridos. Então, um homem de Deus, ele sempre é prevenido, ele sempre busca em Deus. José, ele tinha confiança em Deus. José não olhou os problemas como derrota, mas como oportunidade de mudança. Então, mesmo ali, José tinha essa expectativa, que uma hora ou outra o seu cativeiro mudaria. De cada situação, ele saía mais fortalecido. Lembra que quando José foi colocado lá, ele foi para a casa de Potifar foi abençoada, mas houve aquele processo que
houve uma difamação dele e ele foi levado, foi por cárcere, mas lá o carcereiro, vendo que ele tinha habilidade, colocou ele em cargos ali dentro e ele deu conta, tudo que ele tocava era bem-aventurado. Mas só faltava mesmo essa libertação do cárcere que depois José passou a ter, porque José foi agraciado. De cada situação de sair mais fortalecido, um exemplo para que nós enfrentamos crises de todo tipo das nossas famílias, conjugal, enfermidades, empregos, vícios, etc. Situações como essas, muitas vezes, são vistas como ponto final. Então, pessoas que estão passando por esse problema de conjugal, né? Problemas na família, enfermidade e desempregos e vícios, né? São os problemas, um dos problemas mais graves da sociedade são os vícios. Mas há uma solução, não é um ponto final, né? Ao invés de ser interpretado como possibilidade de restauração, mudanças, assim por piores que seja a situação, em todas elas o Senhor Jesus caminha conosco, pois Ele mesmo prometeu: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então, uma das promessas de Cristo para conosco é que Ele partiria, mas estaria conosco, o seu Espírito estaria conosco até o final da nossa jornada, o final dos nossos tempos, né? O final dos tempos também. Então, Cristo está conosco, não estamos sós, né? Então, irmão, nós aprendemos aqui que José, ele, nesse ponto, uma pessoa realizada, uma pessoa que não tinha, por mais que seja um problema de cárcere que ele passou, ele não se sentiu inferiorizado, ele sabia que podia contar com o melhor amigo do homem, que não é o cachorro, né? Ainda que o cachorro seja um grande amigo, mas é Deus. Deus é o melhor amigo do homem. Não existe maior amigo do que esse, né? Tem um hino muito bonito no nosso cantor cristão: não há nenhum amigo maior do que Cristo, né? Então, irmão, nós falamos aqui no primeiro ponto, uma pessoa cheia de amor. José era uma pessoa cheia de amor. José era uma pessoa realizada, ele sabia quem ele era e o Deus que ele tinha. E agora nós vamos ver nesse terceiro ponto, uma pessoa grata com a sua própria família. É interessante, né, como que ele lidou com aquela situação, né? Ele podia detestar sua família, mas não, ele tinha amor, né? Podemos observar também que José, mesmo ocupando uma alta posição no governo do Egito, sendo bom mordomo dos bens que lhe foram confiados, não teve vergonha da sua origem simples e estrangeira, sem nenhum constrangimento, apresenta sua família a Faraó. Isso está em Gênesis 47. Vamos ler agora Gênesis 47. Então, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que não se envergonhava da sua origem, da sua nação. Devemos valorizar a nossa nação, devemos a nossa casa, nossa pátria, aonde nós estivermos inseridos, nós devemos ter, não vou dizer orgulho, mas felicidade, né? Então vamos aqui. Então falou Faraó a José dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face, melhor a terra a fazer habitar o teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Goze. Se sabes que entre eles há homens valentes, e porás por maiorais do gado entre o que eu tenho. Então, José foi, não só ele foi abençoado, mas sua família por causa da sua atitude, né? Porque Faraó viu que ele era um homem fiel e sabia que tudo que fosse colocado à disposição dele dá prosperidade. Dias atrás vi a foto de uma jovem expondo seu diploma ao lado de seu pai, o carroceiro, catador de recicláveis
nas ruas de Belo Horizonte. Emocionei e percebi o quanto ela tinha muito orgulho e gratidão por seu pai. Então, uma das coisas que nós temos que ter, irmão, é ser grato às pessoas, ser grato ao que as pessoas fazem, ser reconhecimento daquilo que... É claro que todo pai quer o melhor, a maioria, né? Quer o melhor para o seu filho. E nós vemos que a gratidão é uma coisa tão importante que Deus valoriza sobre isso. Por muito menos pessoas desistem da sua família. Tentam esquecer a sua origem. Em suas palavras, a jovem dizia: eu sinto muito orgulho dos meus pais que, com muito sacrifício, souberam criar seus 3 filhos. Meu pai foi caminhoneiro e sempre dizia: nem sempre posso dar o melhor, mas mas dou o que posso. Minha mãe era diarista e muitas vezes me levava junto para cuidá-la nas faxinas em lugares altos das casas, chegamos aonde chegamos, graças ao esforço deles por nós. Foi o reconhecimento dessa moça, né? E a dedicação dos seus pais para suprir as suas necessidades e dar o melhor para os seus filhos. Devemos fazer tudo pelos nossos filhos, para quem tem seus filhos, e se não tiver, faça também pelos seus sobrinhos, pelas pessoas que você ama, pelo seu irmão. Isso vai voltar para ti com bênção. A família é abençoada quando os seus membros olham para a sua história, né? A história é muito importante. De vida, com um coração generoso, consegue perceber a ação de Deus em sua trajetória. José teve sua história forjada no calão da sua família. Assim ele soube valorizar os seus e um bom mordomo, daquilo que lhe foi confiado, inclusive dos seus próprios sentimentos. Aqui, quando o ressentimento que José poderia ter é mais pelos seus irmãos, né? Aqueles que venderam. Mas José não teve ódio dos irmãos. E ele também foi criado pelo seu pai, que amava a Deus, né? Que era um exemplo também, Jacó. Jacó, como patriarca, obediente a Deus, com certeza passou os melhores ensinamentos para José. Daquilo que ele fora confiado, inclusive os seus próprios sentimentos. Decorrência disso, através dele, seu pai e toda a sua família foram abençoados, física e economicamente. Então, irmão, vale a pena nós colocarmos as nossas vidas e guardar e prestigiar e ser generoso com nossa família, honrando pai, mãe, e com certeza Deus olha para os seus filhos com olhos de compaixão. Quarto ponto, irmão. Uma pessoa humilde. José era uma pessoa humilde. Tanto é que ele não se envergonhou do seu cargo, né? Que ele chegou, vamos dizer assim, ele era a segunda, depois de Faraó, ele era como se fosse um rei também, porque ele chegou a segunda pessoa de Faraó. Depois de Faraó era ele. Tanto é que Faraó falou aqui com ele, né? Só não ia dar o cargo dele, né? Mas que ele foi uma pessoa muito importante, mas era uma pessoa humilde. E nós vemos como ele cuidava e zelava pelas as pessoas, e o próprio povo do Egito amava ele. Assim podemos perceber que a humildade e a generosidade caminham juntos. Digo isso porque às vezes denominamos pessoas pobres de humildes. Olha só. Ser pobre não quer dizer que você seja humilde, né? Porque a humildade é quando você realmente se dispõe a fazer, mesmo com qualquer posição que você tenha, se você é rico ou pobre, você ser uma pessoa humilde. Há pessoas muito pobres e orgulhosas, né? Como também há pessoas muito ricas e humildes. Ó, a humildade é uma virtude, não a condição de vida.
Então, não é a condição financeira que você vai ser humilde, né? E às vezes as pessoas fazem uma colocação nesse sentido. Ah, fulano é muito humilde. Não, se tratando de pobreza. José estava no auge da riqueza, ó. No entanto, sabia reconhecer a ação soberana de Deus. Então, irmãos, devemos ser gratos, como já falei aqui, é a gratidão, e reconhecer que Deus, né, é que nos direciona. E ele engrandece e ele abate aquele que ele quer também, né? E José reconheceu que Deus estava trabalhando na sua vida. Em toda a sua trajetória de vida, tudo que ele enfrentou foi providencialmente permissão de Deus, ó. Vocês, aí quando, é aqui que eu falo, ó, quando ele dá a conhecer os seus irmãos, ele fala assim, ó, vocês planejaram mal contra mim. Isso aqui na versão, acho que é a versão, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 20, 50, 20. Então vamos ver aqui. Gênesis 50, 20. É bom a gente ler os textos, ó. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como você vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Então era tudo providência de Deus. Não tinha nada, né? O instrumento que foi usado ali foi José, mas Deus já tinha esse intento no coração para o quê? Preservação do povo, como eu falei, né? Eles iriam ser levado pela lei, como foi levado, dessa forma, e para que ali fosse liberto também e a palavra de Deus se cumprisse, né? Porque quando Deus fala, ela cumpre. Com esta atitude, José agiu com generosidade sobre os seus e pôs expansão sobre todo o Egito. Ó, eu falei, né? A ideia de José é que armazenasse naqueles tempos de seca, de fome, que o período que ia ser 7 períodos de grande fartura e 7 períodos de escassez, que eles armazenassem para que pudesse ser suprido. E o povo entendeu, né? Quando assumimos uma postura generosa e humilde, começamos a abençoar o mundo e a partir de dentro da nossa própria família. Deus deseja que somos bons mordomos do nosso sentimento para com a nossa família. Exercemos a nossa generosidade em relação ao perdão, sabendo que somos um pouco de cada um de nossos familiares, né? Na verdade, o embrião está ali, todos nós temos um pouquinho, né, das características, e o perdão, como Deus perdoou nós devemos perdoar também aqueles que têm nos ofendido. É a oração, né, do Pai Nosso que devemos estar lembrando e fazendo. Para concluir, irmão, esse estudo, já partindo para a conclusão, a família é uma criação de Deus. Olha só, a família não foi um projeto do homem, é uma criação de Deus. Lá em Gênesis, Deus já deu, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão, não diz família, mas ali já estava instituído a família, né? Então, e Jesus mesmo disse, no princípio não foi assim, quando falaram sobre o divórcio, né? De separação. Mas no princípio Deus não pensou assim. Mas desde já, Deus já tinha no seu coração um projeto para a família. Na criação de Deus, não é uma simples instituição social ou moral. Nela, embasamos nossos valores morais e espirituais. Então, tudo que você aprende de moral, de espiritual, está na família. Nela aprendemos sobre a irmandade, né? Por isso é necessário agirmos com generosidade, o coração puro para com a nossa família, sempre disposto a oferecer o nosso melhor. Que nós, como servos de Deus, famílias em Cristo, né? Que é uma grande família, possamos agir sempre com generosidade. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais ao final de um estudo, né? Esse estudo o pastor Chances, né? Como é que é? Mauro Estélio Chances, que trouxe essa lição maravilhosa, né, da vida de
José Mordon. E quero agradecer a você que esteve conosco, está conosco, que você vai ver esse vídeo, que possa ser de alimento espiritual para você, para mim também, né? Que a palavra de Deus, ela é uma fonte de vida que jorra para a vida, né? Quero orar por você, quero orar também pela minha vida, quero orar pelos inscritos, pelos esses que passam, não se inscrevem também. O importante é ouvir a mensagem, né? O próprio Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. De uma forma ou outra, esse estudo também serve para anunciar o Evangelho de Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo, né? Se você ainda não é inscrito, se quiser se inscrever, será bem-vindo ao nosso canal. E toda semana estaremos aqui, na permissão de Deus, fazendo um novo vídeo, um novo estudo para você. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Ti seja dada a honra, a glória, o poder, a sabedoria, esteja diante do Teu altar. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de oferecer a Ti louvores e gratidão, Pai. Uma das coisas que o Senhor tem pedido a nós, que sejamos gratos e que cuidamos, Senhor, um dos outros desde o princípio, né? Amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Devemos amar a nossa família, nossos parentes, nossos irmãos, em Cristo, nossos amigos, enfim. O amor, Senhor, cobre a multidão de pecados. Por isso, Deus, o amor que o Senhor derramou neste mundo tão cheio de pecados, superabundou. E nós temos conhecido a Ti, ó Deus, como Deus, não um Deus vingativo que quer destruir a humanidade, não. Tu és um Deus amoroso, que perdoa, que é longânimo para perdoar. E nós, Senhor, estamos aqui, ó Deus, em todas as partes, várias pessoas dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo amor com que tem nos amado e tem nos dado a gratidão de Te louvar. Nós somos gratos a Deus eternamente. É um amor que não tem preço, porque a vida não tem preço. E o Senhor deu sua vida por nós para nos resgatar da morte e trazer a vida eterna. Louvado e bendito seja o Seu nome, Senhor. Agradeço a Ti, ó Deus, aqueles que têm ouvido a mensagem juntamente, né? Têm participado desse canal. Que o Senhor possa estar abençoando sua família, sua casa, poderosamente, Senhor. Derrame as suas bênçãos sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos em Ti. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?